o momento em que a Frente PC saiu da maternidade, saiu da incubadora e foi para o mundo, que foi uma ação no ano passado, né, que consistiu em 2 dias. No primeiro dia, nós organizamos um evento no Parque Carlos Raia, aqui em Ribeirão Preto, um evento gratuito, aberto a vestibulandos, um dia antes do Enem. E aí nessa ação, né, nós tínhamos um educador físico, mais uma psicóloga, além de mim, e outros voluntários, então pessoas da engenharia, pessoas da biomedicina, né, que estavam ali atuando e em diálogo com os estudantes. E aí nessa ação, né, que antecedeu o Enem, nós distribuímos alguns materiais, vou mostrar já para você, assim, né, e a gente propôs uma extensão, né, porque no dia da prova é um momento de maior tensão. Então, a gente fez ali aquela proposta para que a galera desopilasse um dia antes, relaxasse, mas isso não impedia de que no dia da prova mesmo eles pudessem ter, por exemplo, uma crise de ansiedade. E aí, vou te contar um pouquinho da organização, assim, o que eu fiz para esse segundo dia de ação. Eu fiz um formulário, Rono, e perguntando assim, fazendo várias perguntas para pessoas que já vivenciaram esse processo. Então, pessoas que já foram vestibulandas e que atualmente estão fazendo uma graduação ou que já se formaram. E aí, nesse formulário, eu perguntei, né, o que é que você gostaria de ter escutado, né, no início da sua preparação para o vestibular? O que é que você gostaria de ter escutado? Se você pudesse voltar no tempo, né, o que você diria para você mesmo no meio da tua preparação para o vestibular? O que você diria no final da tua preparação? O que é que você diria para você mesmo na hora da prova? E aí o que eu fiz, né? Fiz outras perguntas, vou falar já, mas esse conteúdo de o que é que você diria para você mesmo na hora da prova, eu transformei em recadinhos, né? Para serem distribuídos na porta do Enem junto a outro material, também que eu vou mostrar já. E aí, né, brincando um pouco com o excesso, né, de medicalização, assim, do adoecimento psíquico, eu propus uma cápsula. Vou deixar você à vontade para pegar uma. Eu gostaria de abrir uma aqui pro vídeo, vamos ver. Pode pegar. Pegar uma azul. Tá bom. E aí eu propus essa brincadeira, assim, né, de entregar para esses estudantes recadinhos que pessoas que foram vestibulandas escreveram diretamente para eles, assim. Eu posso ler? Pode ler. Você é muito mais que uma nota e você sabe disso. Boa prova, coraçãozinho. Muito bom. Então, e tem vários recadinhos aqui, um diferente do outro, né? E junto dele, Rono, eu elaborei 2 outros materiais. Nesse mesmo formulário, eu perguntei o que é que essas pessoas que já foram vestibulandas gostariam que os familiares fizessem no início da preparação, no meio, no final e no dia da prova. Os conteúdos que esses familiares, que esses vestibulandos, né, ex-vestibulandos, gostariam que os familiares e amigos tivessem dito e feito, eu transformei em uma cartinha, né, que foi entregue nessa sacolinha aqui da Frente Psi, junto a um manual de gestão de uma crise de ansiedade, né, caso esse estudante tivesse, assim, na hora da prova e tal. E aí, Ron, isso foi no ano passado, né? Sim. Como uma extensão dessa ação Desopila, e que eu diria que foi um sucesso, assim, que me fez pensar o quanto muitas vezes a gente fica tão academicista que a gente esquece como a psicologia também está no simples, assim, né? De como a psicologia ela nasce depois das relações humanas, né? E isso até é algo que eu, pessoalmente falando, preciso constantemente assimilar, preciso constantemente estar em diálogo com professoras que são quem eu sinto, né, que são as minhas referências, assim, profissionais. Então, a Caldana, por exemplo, a Regina Caldana, eu adoro trocar uma ideia com ela, assim, conversar sobre as experiências da Frente Psi, e eu percebo que muitas vezes eu preciso retomar ao que eu sou, ao contato humano, para não ficar somente nessa necessidade de, qual é, por exemplo, né, o referencial teórico para essa cápsula. Não tenho, Rono. Não tenho, né? Minha referência são pessoas que vivenciaram e que de alguma forma eu acredito que podem formar uma rede de apoio. Aí a partir daí daria para colocar um referencial teórico, mas antes disso não, assim. Mas eu sinto que eu tô nessa construção da Frente Psi, de tentar fazer um casamento perfeito em pazes, né? Fazer as pazes entre
a prática, o campo e a teoria. Então, vem daí esses... Arife, é sensacional essas ideias, e eu queria saber qual foi a recepção dos alunos, tanto para essas informações quanto para as cápsulas, como foi? Sim. Bom, o que eu preparei, porque foi a primeira ação, não sabia como a galera receberia, fiquei assim, preocupada, abrindo meu coração mesmo, assim, de como, né, as pessoas veriam essa proposta. Sim. Isso aqui eu levei, eu acho que em torno de 250, 300 kitzinhos, acho que foram 300 sacolinhas, assim. E, Rono, eu lembro de 2 pessoas que chegaram atrasadas e que não puderam pegar. Não dá tempo. Uhum. Todo o restante, quando eu dizia o que era, as pessoas pegavam, e era muito comum que as pessoas dissessem: nossa, que legal, eu preciso disso. Eu preciso. Nossa, eu tenho muita crise de ansiedade na hora da prova. Então, ou até, né, foi muito interessante a recepção dos amigos e dos familiares. Porque quando eu oferecia essa colinha, eles me falavam: não sou vestibulando. Eu falava: então, mas você tem um material aqui para você. Se você é um amigo ou um familiar, a gente tem que dialogar com você também. Arif, inclusive, eu gostaria muito que você lesse algum tópico da cartilha do que não dizer, porque provavelmente deve ser uma dúvida dos familiares e dos amigos, né? A pessoa tenta ali ajudar de alguma forma, às vezes acaba atrapalhando. É verdade. Né? Então, lê um desses pra gente, por favor. Tá bom. Ó, isso aqui é uma transcrição direta. Certo. Então vamos lá, né? Cartas aos amigos e familiares. Dê espaço a seu vestibulando e não pergunte sobre a prova. Fale somente sobre como ela se sente e ajude-a para que se sinta bem. Aí, esse é um recadinho. O outro. Converse com a pessoa sobre como ela está se sentindo sobre a prova. Isso vai ajudá-la. Então, é até interessante como para algumas pessoas eles pediam, né, para que os familiares conversassem sobre como ela está se sentindo sobre a prova. Outras não. Por favor, não fale comigo por um tempinho, me deixa chegar em casa, né, aos poucos, e depois, quando eu me sentir confortável, eu vou te procurar para falar da prova, para falar do meu resultado. Então, foi muito gostoso de ler e de produzir. Sim. E de fazer essa mediação, né? Acho que talvez seja até um apelo para pergunta antes. Chega para essa pessoa e pergunta: você quer conversar sobre a experiência? Sim. Você quer falar como foi? Você quer um tempo para conversar sobre isso depois? É uma atitude de respeito, inclusive. Sim. Muito interessante. E da ansiedade, tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Sim, pode ser. É um material um pouquinho mais longo. Sim. Se quiser ler também, Rono, mas tá aqui, né? Eu vou ler os tópicos principais, assim. Claro. Né? Então, desvie a atenção dos sintomas, diminua o ritmo da respiração, relaxe os músculos, use a imaginação guiada, se distraia, né? Então, aí tem a descrição, né? A explicação do que é cada um desses tópicos abaixo. Então, para não ficar tão longo, vou ler só esse